Um ótimo reencontro para nós e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, São Pedro, Porto Ferreira. Estamos caminhando para a nossa Astrologia Elementar, aula número 35, na série Casas Terrestres, reunião número 3. Hoje temos a nossa convidada, doutora Cristiana Alonso. Vamos dar o grito de liberdade ou morte na nossa reunião de hoje. Vamos tentar trabalhar um pouco essa ideia de liberdade. E porque dentro da condição humana, a liberdade é quase que uma utopia. É muito difícil conseguir ser livre de verdade. Parece que a liberdade pura nos assusta. Quase gera um pânico. E encarnar implica em morrer para a vida espiritual. Quando nós encarnamos, nós abrimos mão da nossa liberdade original, que tínhamos na casa do nosso Pai enquanto espíritos. Porque a encarnação é um processo extremamente complexo, como estamos analisando, até chegarmos aqui nas casas terrestres. O espírito, representado pelo Sol, ele desce para construir uma alma dentro de um corpo. Então, ele sofre um processo de crucificação ou morte. Então, espírito, alma, corpo. Aqui, essa cruz, que também aparece no tema natal, a cruz cardinal, casa 1, 4, 7 e 10. O espírito está crucificado e morto. Entretanto, é necessário esse processo porque foi a nossa escolha quando saímos do paraíso. É o caminho que a humanidade escolheu. E então, o nosso corpo de carne acabou se transformando no cativeiro do espírito. Doutora Cristiana, é possível viver nesse corpo de carne, e você tem ascendente touro, é um corpo bem sólido do ponto de vista de constituição. O touro é do elemento terra, governado por Vênus, e a lua fica exaltada. Então é um corpo bem materializante. Então você, particularmente, como é que você faz para sustentar uma vida espiritual e lembrar que você é um espírito no seu dia a dia? Porque você me parece que quem é ascendente touro é o tempo todo convidado a esquecer que é espírito e achar que é só carne. Você consegue ter esse controle, digamos até esse autopoliciamento, para lembrar periodicamente que você é espírito, tendo uma experiência na carne? Como é que você faz isso? Isso que você mencionou é fato, real. O convite é diário e momento a momento para imergir na matéria. Depois que eu adentrei a Escola Rosa Cruz, passo a passo eu fui começando a buscar esse foco no espírito. Mas realmente o seu dia a dia, sua mente te convida o tempo todo a ir para a carne. O estudo, eu acho algo muito importante, de algo superior, né? Não é estudo de coisas da Matrix, né? É um estudo superior, feito de rotina, prática de se concentrar, se recolher, não digo uma meditação formal, mas tem que ter uns momentos de se lembrar que você é espírito. E se você conseguir fazer essa integração minimamente que seja, mesmo que seja por poucos momentos do seu dia, do seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito, a carne deixa de ser um cativeiro. Porque a gente vai ter que passar a encarnação inteira no corpo, até a hora da nossa morte física.
E temos que conviver com essa realidade. Não adianta desprezar o corpo, desprezar o mundo material. É preciso integrar tudo. E aí cada um tem que descobrir a forma de fazer isso. A arte, para alguns, a apreciação ou a vivência da arte de várias formas é algo que nos conecta com essa integração nesses momentos que estamos imersos na arte. Numa atividade criativa, por exemplo, atividades no qual o espírito precisa participar ativamente, porque no mundo automático ele muitas vezes fica de lado, se retira. A gente vive esquecendo que é espírito. E as atividades de criação, num estudo profundo, por exemplo, né, existem outras, o contato com a natureza, de uma forma reverente, lembrar de Deus. A Fraternidade recomenda, a Fraternidade Rosa Cruz recomenda a leitura dos rituais de devocional e os rituais de cura, de preferência diariamente. A oração e o ofício desses rituais, você acredita que ajudam a reconectar com o espírito? Com certeza. O que eu tenho feito são os rituais também. E naquele momento você se reconecta e aquela reconexão se perdura para o seu dia, para a sua noite. Você não tem muita consciência do que está acontecendo, mas o corpo vital é um corpo de hábitos. A oração ela vai agir no corpo vital. E passo a passo você vai adquirindo um outro estado de ser no mundo, mesmo sendo um signo fixo de terra, no ascendente. Sempre é possível. A questão é você ter foco e vontade, que é atributo do espírito, a vontade. Você tem uma força de vontade para seguir o seu caminho evolutivo. Que nem diz o Max Rendel, a evolução é um progresso lento, não é de uma hora para outra. Mas algo vai acontecendo, você vai descobrindo formas de estar integrado, corpo, alma e espírito. Ótimo. Apetites da carne. A carne tem as suas inclinações naturais. São Paulo afirmava que os desejos da carne são inconciliáveis com as demandas do espírito, como se carne e espírito caminhassem em sentidos opostos. Aí está um problema difícil de resolver. E o desejo de liberdade sexual, por exemplo, declinou, principalmente na nossa época, em libertinagem, vícios libidinosos, perturbações psíquicas, doenças venéreas e acelerando o processo de decrepitude e morte. Então, quem nasce da carne e do sangue não pode herdar o reino de Deus, o reino do céu. Temos que repetir isso constantemente. Somente quem vive em espírito pode ser livre. Então, como é isso, doutora Cristiana? Como que é possível, num corpo de carne, viver em espírito e ser livre? Porque parece que enquanto estamos no corpo, somos escravos, no mínimo, da doença, do trabalho, da sobrevivência. Precisamos de alimento, de descanso. Então, nós organizamos muito do nosso cotidiano, a Casa 6, em função da sobrevivência, quase que animalesca, cuidando do corpo físico, que são necessidades basicamente animais. Nesse sentido, de Casa 6, como nós podemos incorporar essa liberdade espiritual andando na rua, indo no banco, dirigindo no trânsito? É possível fazer isso? É possível. Por exemplo, no Islã, tirando todos os quesitos da religião islâmica que são completamente opostos aos nossos, mas eles têm algo muito interessante, que tudo que eles fazem para Deus. E o Max Rendel também nos traz esse conceito de que todo ato é uma oração.
Então, se você incorporar esse princípio de que tudo que você estiver fazendo, quem está fazendo em mim, é a minha personalidade, é o meu espírito, eu estou fazendo isso conectado com Deus, é a única forma de você transformar a casa 6 em uma casa de oração. É você se conscientizar momento a momento no seu dia a dia que o que você está fazendo tem Deus ali agindo em você e você está fazendo para Deus também. Então, poderíamos dizer assim que uma tarefa interessante para acelerar o nosso crescimento espiritual, ampliar a nossa expansão de consciência, é transformar a nossa residência, nosso local de trabalho, os locais que a gente normalmente frequenta em santuários. Sim, é isso que você está propondo. Como se fossem templos. O próprio corpo é um santuário. O nosso corpo é o nosso primeiro templo. A gente tem que ter muito claro sempre que o nosso espírito vive nele. Então, cuidar bem desse corpo, não só cuidar bem no sentido grosseiro que se vê atualmente, mas no cuidar bem assim, eu estou íntegro, estou me sentindo bem nesse corpo, né? Estou zelando por ele, alinhado, ou estou desleixado. Não pode andar desleixado, você não está cuidando bem do seu templo. E em todo lugar que você estiver habitando, acaba também sendo o seu templo, o ambiente que te rodeia. Por exemplo, essa sala onde nós estamos ministrando as aulas, ela se tornou um templo também. Sim, legal. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Valeu. Olá, doutor Ricardo. Oi? Ó, nós aqui de novo. Maravilha. Maravilha, né? Então, para redimir o destino, enquanto estamos aqui encarnados nesse corpo denso, destilamos suor, sangue e lágrimas, que transmutam o chumbo saturnino do karma em ouro-sol espiritual, que nasce na aurora de quem coloca o pé na estrada do espírito. Como que é essa transmutação do chumbo em ouro da tradição alquímica, Anjo Bom? O que é o chumbo em nós e que ouro é esse que nós devemos buscar? O chumbo ele é simbolizado por tudo aquilo que também tem os valores saturninos associados, né? Tudo que está relacionado à forma. E do ponto de vista da forma, quando a gente pensa anatomicamente, tem toda uma estrutura da relação dos órgãos que a gente aprende para saber como o corpo funciona para preservar a saúde. Mas quando a gente fala em ouro, a gente está falando em algo que transcende a possibilidade da forma. E a questão é que, como a gente está muito materialista, é praticamente impossível conciliar o espiritual anatomicamente ao material. Mas a literatura ocultista, o próprio Goethe em Fausto, nos auxilia. O próprio Moisés, quando ele fala que o sangue é o veículo do espírito, Max Heindel reafirma isso, ela nos possibilita a transcender essa realidade anatômica apenas plúmbia do chumbo, saturnina, para um encontro com o espiritual. E é justamente no sangue em que isso se torna possível. De algum modo, enquanto no corpo físico a gente é muito refém de circunstâncias, a gente sofre os efeitos do tempo, a gente sofre os impactos daquilo que acontece fora nos nossos sentidos, ou seja, a gente é praticamente uma passividade do ponto de vista físico. Isso é um chumbo. Como transformar esse chumbo em ouro? Nesse lugar onde o chumbo das experiências se encontram com o ouro do espiritual, que é justamente no sangue, pode acontecer essa transmutação. Se tudo isso que eu experiencio nesse mundo e que vai ser lido em última análise pelo meu sangue, se encontrar com o próprio espírito que habita o sangue e, portanto, se encontrar com a parte dos meus sentidos que são ativas e não mais passivas, a gente aprendeu pela anatomia que toda a nossa sensibilidade é um sistema receptor. A gente perdeu o princípio ativo do sentir, que é suprassensível, que não está sendo ensinado numa escola de medicina, por exemplo. É nesse aspecto suprassensível, espiritual, solar, que é a contraparte do material, e que os dois se encontram no sangue, né?
o chumbo da experiência e o sol do espírito se encontram no sangue, que essa alquimia pode acontecer. Então, o que é essa alquimia? É algo que, na medida em que eu olho para essas duas faces do sangue, trabalho para que esse encontro aconteça. Que trabalho é esse? A oração. Viver em oração. A oração é o Pai Nosso, é a Ave Maria, é o Anjo de Deus, é o aumento do meu amor por Ti, Senhor. Mas a oração é aquela torcida contínua de tudo aquilo que passa pelos nossos sentidos, de que ainda que eu não esteja na experiência, torça para que ela se realize da melhor forma. É se tornar oração. Esse tornar-se oração não só favorece uma conversa do espírito com o corpo, e nós podemos nos escutar espiritualmente no sangue, e nós podemos falar daquilo que nós somos no espírito, não simplesmente daquilo que a gente aprendeu a ler nos livros. É dessa conversa que esse chumbo passa a se tornar ouro. Então a experiência que deveria ser púmblia, ela se torna transbordante. A experiência que deveria me restringir, ela torna-se uma alegria. O sofrimento se torna oportunidade para o sacrifício. Então, por transbordamento, aquela luz fraca que a princípio nós emanamos, que é a luz do calor do nosso sangue, ela começa a se tornar cada vez mais calorosa. E esse calor é um aspecto mínimo de uma promessa, de nós nos tornarmos um sol que brilhe, não apenas que irradie calor. Então, transformar chumbo em ouro é o próprio arquétipo do espiritualizar-se. É o próprio arquétipo de vivificar os sentidos que são passivos e sentidos ativos, para que você seja uma sonda de uma realidade espiritual que você já pertence, que você já conhece e que você transborde essa realidade espiritual aqui nesse plano. Mas para transbordá-la, é preciso que a gente realize essa limpeza nessa tela, onde o espiritual e o terreno se encontram. E essa tela é o sangue. É o sangue. Legal. Maravilha. Sangue é tudo. É. Voltando para a árvore sefirótica, nós, aqui nas casas terrestres, na nossa Mãe Terra, temos que retornar ao Pai Celeste, às casas celestes, fazer esse caminho de subida, que na Escola Rosa Cruz é chamado evolução. Na tradição é chamada chaminé alquímica, onde ocorre então a transmutação do chumbo em ouro, passando pelo Sol, chegando a Urano. É a ponte entre o céu e a terra. É o caminho do pontífice. Pontífice é aquele que estabelece uma ponte entre mundos. Isso normalmente é agenciado pelo planeta Mercúrio, porque Mercúrio é que tem a competência para relacionar, para associar, para permitir o transporte entre uma dimensão e outra, entre um mundo e outro mundo. Para que essa ponte aconteça fora enquanto uma prática, ela precisa ser construída primeiro dentro. Existem muitas pessoas que podem ser pontífices entre nós, são silenciosos. E no encontro eles criam essa ponte para a gente, porque essa ponte já existe neles. Sim. No solo da alma, que é a Lua, a base onde tudo acontece, a semente de Adão, Marte, o planeta da individualidade, frutifica do esforço disciplinado, Saturno. Esforço disciplinado, jamais desistir. Mesmo que o fantasma do fracasso nos visite, mesmo que todas as circunstâncias sejam desfavoráveis, isso não te demove, isso não te tira da meta. Disso tudo colhemos a criativa maestria nas artes e ofícios desse mundo, o Sol e Urano, que é o caminho da subida. Então, para desenvolver esses sentidos ativos que você disse, a arte é uma excelente companheira.
a arte, a mitologia, em qualquer nível, uma mitologia grega, uma mitologia cristã, auxilia demais. Porque aceitar o fracasso não necessariamente é fracassar, é uma outra coisa. A aceitação do fracasso te coloca numa situação de dignidade, dignidade que Caim não teve. Se Caim se alegrasse no irmão que teve seu sacrifício aceito, ele não teria fracassado, ele não teria olhado para si no sentido de querer ser querido por Deus. Ele teria se realizado e entendido que o dele não. Ele fez o que precisava ser feito e está tudo certo. Quando a gente quer resultado, a gente fica indignado e a gente reage a isso. E essa reação, eventualmente, é matar o espiritual à nossa volta. Sem querer, às vezes. Sim. Então Caim deu uma de filho mimado. Caim teve que sair do Antigo Testamento e ir para o Novo Testamento. Ele virou o irmão do filho pródigo. Tanto que quando o filho pródigo retorna, o que Caim, que é o outro filho que está lá, fala? Pô, pai, eu estou aqui com você o tempo inteiro, que história é essa dessa moleza que você está dando para esse outro filho? Caiu de novo. De novo. Caiu de novo ao contrário. Não se realizou na experiência do outro. Eterno retorno. Então, se você não é, se realize em quem consegue ser. É possível. O fracasso pode estar ao seu lado como um companheiro para fortalecer a fibra da sua capacidade de realizar e, eventualmente, te conduzir à dignidade de participar do banquete. Somos convidados do banquete. Antes que a gente possa dar um banquete, como você faz conosco aqui, somos convidados ao banquete. Então você poderia dizer, você que é ascendente Capricórnio, como a gente disse, que você resignar-se no fracasso pode ser uma antessala para o sucesso? É uma antessala do sucesso. E resignar-se não é sair reclamando, é entender que você fez o que precisava ser feito. Se o fracasso te visitou, esse é outro problema. Você fez o melhor que você poderia, isso que interessa. Então, em cada casa terrestre, nós poderíamos adotar esse lema, para cada um fazer o máximo que podemos. Isso. Simplesmente fazer. Mesmo que dê tudo errado. Tudo mais deve vir por acréscimo. Faz a sua parte e tudo mais vem por acréscimo. Tem até contos em internet que você fala, pedi para Deus tal, ele me deu isso. Pedi para Deus tal, ele me deu isso. E tudo que ele dava era um processo que capacitava a pessoa para chegar àquilo. Buscava, além dessa passividade de querer pedir e receber o que você está pedindo, e até oferece promessa em volta, é a capacitação para ativamente buscar. Qualificar-se. Então o que a gente precisa é justamente essa habilidade de colaborar com Deus. Porque então a obra se torna mais saborosa. Deixa de ser aquela coisa de pedir o leitinho. Né? Não mexe no meu leitinho. Desculpe, eu te peguei agora. Né? Então, voltando à árvore sefirótica, é investir nesse caminho de libertação. A consciência que se liberta, que retorna à casa do Pai. E o espírito se torna livre para criar. O corpo deixa de ser um mero cativeiro. Vamos ver como isso pode acontecer no nosso tema natal, envolvendo a casa 5 e a casa 11. A casa 5 é a casa solar, é a casa relacionada com o leão. E a casa 11 é a casa uraniana, relacionada com o signo de Aquário. Então, a relação entre Sol e Urano, que ocupam o centro, a linha central da árvore sefirótica, é o caminho da consciência libertadora, da consciência que entende o propósito da sua existência. E o propósito máximo da existência é servir ao Espírito. Assim, quando eu entendo que eu estou aqui para servir o Espírito, eu posso criar além daquilo que é possível. É isso, anjo bom. Isso, e você vê que essa polaridade é quase como uma impossibilidade quando você a visita do ponto de vista astronômico. Né? Porque o eixo funcional do Sol é assim.
E o eixo de Urano é assim. Eles praticamente são opostos complementares que conjugam esses dois eixos, né, na melhor possibilidade. Ir além do possível. Né? Veja, todos os planetas estão ressonantes com o Sol em termos de eixo. Né? Urano é como se fosse aquilo que é o impensável, aquilo de único que eu poderia acrescentar dentro daquilo que já está criado. Do ponto de vista do destino, Anjo Bom, eu acho que você tem competência para falar isso, porque você tem cauda de dragão na casa 9. Então há uma certa intimidade com as leis divinas que você já veio de vidas passadas, já trouxe na cauda de dragão. O que seria ir além do seu próprio destino? Como ultrapassar as contingências nas quais você foi programado para existir? Como ir além dessas fronteiras? É um pouco como Michael Ende vai contar na História Sem Fim. Porque quando você cumpre o seu destino com maestria, é como se acabasse o seu trabalho. E nesse acabar o trabalho, é preciso haver um posicionamento para que algo diferente aconteça. E Michael Ende, no episódio das 3 portas, ele fala que esse é um momento em que você encontra com a terceira porta. E essa porta, Michael Ende conta que é uma porta que não tem fechadura. É uma porta que é feita de selênio fantástico, que é um metal indestrutível e impenetrável. E que é uma porta que, quanto mais você desejar atravessá-la, mais impermeável ela se torna. E é uma porta que, portanto, só pode ser atravessada na medida em que você esqueça de todas as suas intenções, inclusive a intenção de atravessá-la. Veja, a gente está praticamente na frente de uma impossibilidade. Porque fazer aquilo que nos cabe enquanto destino é a chave para merecer realizar algo novo. A gente pode realizar esse destino de formas criativas, de formas excêntricas. Mas se eu não me desapegar totalmente, se eu não me esvaziar totalmente, para que a vida se interesse a dar um novo impulso no meu interior, nada pode acontecer. Então o que eu posso fazer é subir a montanha para que, à semelhança de Moisés, uma nova lei se mostre e que eu seja digno de propagá-la. Então é mais um estado de esvaziamento e disponibilidade do que de ambição e de querer, porque eu quero, fazer algo a mais. Porque esse é uma capacitação. Né? Porque a tradição cristã, ela é cheia de antinomias, cheia de afirmações opostas. Então Salomão afirma que, por mais que a gente faça, nunca há nada de novo debaixo do sol. E por outro lado, nós temos a frase, já indo para o final da Bíblia, eis que faço nova todas as coisas. Olha que interessante. Por um lado, um fala que nada de novo acontece, há sempre uma repetição, e por outro, uma afirmação categórica de que as coisas são sempre novas. Quando há uma massa crítica pronta para algo novo, os mandamentos, eles proliferam. Né? Surgem novos mandamentos. Curar os enfermos. Pegue a sua cruz e me segue. São novos mandamentos que, na medida em que você alinhou os seus sentidos físicos e suprafísicos, você pode participar. É uma participação que diz respeito a uma realidade que não é material, mas é um preparo para quando, na ausência de um veículo físico, sejamos colaboradores conscientes, onde hoje a gente tem pouca consciência. Essa consciência suprafísica, ela pode ser treinada aqui também, quando você vivencia essa qualidade de mandamento, que já são mandamentos de extremo desapego. Sim. Principalmente desapego de si mesmo. Exato. Libertar-se dos condicionamentos e impulsionar
a evolução. Sair do reino lunar, passar pelo reino da consciência solar, até atingir a libertação uraniana. Para isso, é preciso disciplinar a vontade e educar o desejo, porque o desejo pode ser um animal terrível, pode ser um animal selvagem que te desvirtua, desvia do caminho, como muito bem coloca a carta O Carro do Tarô. Existe ali um dos cavalos que tem uma natureza rebelde, maliciosa e que na menor possibilidade vai tirar o triunfador, o diretor do destino, vai retirar, desviar do seu caminho, por mais seguro que ele esteja desse caminho. Então é preciso sempre orar e vigiar, para não descuidar, para não ficar desatento e se ensoberbecer, se orgulhar dessa condução. Então o grande perigo do condutor do destino é achar que ele já atingiu excelência, cair nessa ilusão. E aí ele se distrai. Sim. Enquanto a pessoa olhar para vontade e desejo como sinônimos, ela está completamente em território movediço. Vontade e desejo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vontade é um processo de transbordação, transbordamento a partir de si. É solar. E o desejo, do ponto de vista astrológico, ele é marciano. Então, ter uma vontade temperada pelo desejo é uma coisa. Mas ter uma vontade dirigida pelo desejo é desastre na certa. Então você colocou bem, né? Disciplinar a vontade. Educar o desejo. Criar essa relação entre Sol e Marte razoavelmente harmoniosa, para que Marte sirva ao Sol. Sim. Decisão, como disse a nossa irmã Cristiana, não perder o foco, decisão, foco, direção, interesse, motivação, compromisso, dedicação e a cereja do bolo, a consagração a uma vida dedicada ao Espírito. Mas para isso é preciso saber procurar. Por isso que existem as escolas. As escolas ajudam o discípulo, o estudante, a ter um direcionamento na sua procura, para que ele desenvolva o discernimento, principalmente para reconhecer quando ele encontra aquilo que ele procura. Porque muitas vezes o que você procura bate na sua porta e você não ouve. Que terrível, hein, João? É assim que funciona. E você vê que, como nos evangelhos, né? O Cristo curava aqueles que iam em sua direção e ele já percebia uma possibilidade de acontecer uma cura. Ele não saía procurando pessoas doentes para curar, mas aqueles que o estavam procurando, que já tinham o seu foco, o seu direcionamento, aquilo lhes era concedido. E ele nem falava que era ele, a tua fé. Então, aquilo com que eu fidelizo, aquilo que eu escolho que o meu laboratório funcione, aquilo que eu estabeleço como uma linha funcional na minha vida, a minha fé, portanto, é a possibilidade da cura. Curioso, né? Procura, cura. Procura, cura. Quem procura, cura. Quem procura é pró a cura, como você disse. Uhum. Bata e a porta se abrirá. Peça e receberá. Incrível, não? Está dado. Está dado. Então esse caminho ascensional, Sol, Urano, casa 5, casa 11, Leão, Aquário, é o caminho que nos reconduz ao nosso Pai, que é o Criador de tudo que existe em nós e à nossa volta. É o Criador da nossa interioridade e da nossa exterioridade. E na medida que nós nos aproximamos de Urano através da evolução da consciência, libertação, eu me torno um co-criador, um colaborador entre o trabalho que é feito no céu e o trabalho que é feito na terra. Olha que coisa linda que eu posso me tornar. Eu posso me tornar
um ser que tanto opera no desenvolvimento das casas celestes, como na atualização desse desenvolvimento aqui com os meus irmãos nas casas terrestres. Eu me transformo num mensageiro divino. Um mediador. Um mediador. Isso. Então, você deixa de sofrer as circunstâncias daquilo que uma astrologia mundana propõe enquanto temas básicos das casas terrestres e passa a ser o transbordamento das forças espirituais celestes naqueles assuntos, em todo encontro. Que maravilha, hein? Maravilha. Trazer o céu para a terra. E se a gente desejar isso e tiver vontade de ser isso, já é um caminho. Você já é. Você já está recebendo, na medida que seja suportável, algo a ser realizado nessa direção. Acontece uma capacitação natural. O interesse é o princípio de transbordamento do divino em direção àquele que carece de algo para que ele se torne capacitado. Se o interesse não for interesseiro, tão mais rápido. Então, no arcano o carro, existe um cavalo que tem interesse e um cavalo que é interesseiro. E existe um maestro. Então, a condição de eterno e humilde aprendiz é fundamental. Não pode cair na armadilha do orgulho espiritual, do orgulho intelectual e achar que você já está pronto. Isso é a morte. E é uma armadilha terrível para todo aspirante à vida espiritual. Então, além de desenvolver a receptividade dos nossos sentidos, Lua, nós temos que desenvolver uma singela e humilde disposição, estar disposto, colocado numa direção para absorver a vida que circula em tudo e em todos. Nós podemos aprender desde do que nos ensina um ser mínimo, uma pulga, uma formiga, uma abelha, até um ser máximo gigantesco como Júpiter, uma galáxia, o universo. Mas é importante sempre perceber que há uma ligação íntima entre o micro e o macro. Eles não estão dissociados. E não existe um juízo de valor. Você é menor, você é maior. Todos são filhos de Deus, todos participam da criação. E você deve treinar para ser um co-participante e um agenciador da vida de todas as criaturas, para que todos evoluam. Quanto mais você trabalhe para que todos evoluam, mas você recebe um retorno multiplicado daquilo que você dá. São Francisco já afirmava isso. Tudo que você quer, faz um movimento de doação antes, que você vai receber em abundância. Enquanto caminha, o bom aprendiz desenvolve agilidade mental e ganha poder de concentração naquilo que faz. Na medida que aprende, cresce o anseio por compartilhar. Além de um aprendiz, ele converte-se também em hábil instrutor. Aí que entra a relação entre a casa 3 do tema natal e a casa 5, uma casa geminiana e uma casa leonina. A casa 3 e a casa 5, onde a presença de Mercúrio e o Sol estão presentes. Mercúrio e Sol não precisam estar nessas casas, mas a natureza delas é mercurial e solar, respectivamente. E a vantagem é que essas casas, com planetas, fazem um sextil entre si. Quem tem um sextil entre planetas de casa 3 e casa 5, nasceu um excelente instrutor, porque ele tem a capacidade de aprender rápido, muito rápido, correlacionar tudo aquilo que aprende e instantaneamente transmitir, ensinar. É isso, Anjo Bom. Exatamente. Você tem planetas na 5 e é geminiano. Pois é. Então você tem que ensinar, né, meu? Para de ficar sentado aí, ensina. E aprender, né? E aprender. Porque para ensinar é um fluxo, né? Porque São Francisco, que você acabou de citar, fala, onde houver dúvida,
Ele não fala onde houver dúvida que eu leve a certeza. A certeza é uma das coisas mais diabólicas que existe. Então, quando alguém ensina algo dizendo que ele é a certeza naquilo, ele está diabolizando o nosso ser. São Francisco fala, onde houver dúvida que eu leve a isso. Então, aprender a fidelizar é a melhor artimanha para que a gente não fique preso àquilo que o nosso ego pequeno sabe. Eu fidelizo com aquilo, então eu advirto aquele a quem eu ouso falar algo de que eu estou em processo de aprimoramento. Além de ensinar, eu estou disponível a aprender. Então eu não fico preso às minhas próprias certezas e às consequências de que uma atitude de certeza vão gerar na minha própria vida. É um truque, né? É um truque para que a mensagem seja preservada e o mensageiro não a contamine. Sim. E São Francisco ensina, né? Ensina. Então é importante entender, em termos de casas astrológicas, que na medida que uma casa recebe um crescimento, um upgrade, uma expansão, ela é nutrida imediatamente as casas correlacionadas, mais intimamente, através de sextil, de trígono, mesmo uma oposição, elas recebem também o mesmo influxo positivo de crescimento. Uma colabora com a outra. Porque enquanto eu ensino, eu continuo aprendendo. Isso. Ensinar é reaprender. Enquanto eu aprendo, eu sou convidado intimamente, é uma força da alma. Eu quero compartilhar isso que eu estou compreendendo com as pessoas que eu amo, as pessoas que me cercam. Então, é um movimento que não para. É um crescimento como um fermento. A massa cresce sem parar. E olha que paradoxo astrológico, astronômico que a gente encontra, Oswaldo. A despeito de Gêmeos e Leão estarem em sextil entre si, e isso é uma realidade zodiacal, isso ainda não está disponível para quem mora na Terra em termos de realidade planetária. Do que eu estou falando? Mercúrio nunca estará em sextil com o Sol. Então olha como existe uma evolução até do planeta para um outro nível de ser. Para nós na Terra, nunca Mercúrio vai estar em sextil com o Sol, salvo o sistema solar se reconfigure para que o Sol, a partir da Terra, do ponto de vista geocêntrico, possa se afastar de Mercúrio 60 graus. O que pediria uma série de transformações celestes que a gente nem sabe se está por vir, né? Curioso, né? Mas se eu me evoluo a ponto de meu tema natal se tornar heliocêntrico, tudo muda. Aí sim. Aí isso se torna uma possibilidade. Essa é a ideia. Isso é solarizar o zodíaco. É tornar-se heliocêntrico. Então, talvez em algum momento futuro, é interessante, da mesma forma que nós conheçamos o nosso tema natal geocêntrico, nós o contemplemos do ponto de vista heliocêntrico. Isso traz uma consciência de outra qualidade, de uma outra essência, que também nós comungamos, né? Perfeito. O instrutor sabe indicar os caminhos e alertar sobre as armadilhas para todos aqueles que necessitam e buscam orientação. O instrutor é um facilitador de caminhos, por isso que ele tem uma natureza mercurial. O amor pelo saber, com coerente e diligente aplicação dos ensinamentos, eleva esse que é o instrutor até a estatura de mestre. É aquele que faz tudo com maestria. Então ele já tem a dignidade de ter discípulos, porque ele é o mestre. O mestre semeia fé, consolo, esperança, ânimo, bondade e exemplos de solidariedade. O mestre é aquele que derrama luz por onde passa. O mestre consagra-se sábio quando amadurece o suficiente para manter o domínio sobre si mesmo. É chegar no topo da montanha. Que bonito, né? Porque no topo da montanha eu posso ser um dominador das dinâmicas terrestres. Dominador, quando transformado espiritualmente, se torna dominações. Eu vou para a Virgem.
que é um reino onde eu opero a partir da comunhão com forças espirituais que me permitem compartilhar um domínio real, que não é um domínio de posse, é um domínio de participação. Olha que interessante, né? Muito, muito. O mestre atinge um estado onde o seu caráter é irretocável, irreprovável. Aí nós estamos na ligação entre a casa 5 e a casa 9, que é uma das ligações mais bonitas e plenas do zodíaco. Felizes aqueles que têm aspectos entre a casa 5 e a casa 9, que se traduzem em trígono, porque a distância é de 120 graus. É uma ligação natural entre Leão e Sagitário, ou Sol e Júpiter. É aquele indivíduo que desenvolveu uma índole exemplar. O que significa isso? Como foi dito desde o início da nossa reunião, nada o desvia do seu foco, do seu caminho, da sua meta. Ele sabe exatamente o que veio fazer e como fazer, e aperfeiçoa os instrumentos e as ferramentas dessa missão, desse trabalho. Que lindo, né? Esse trígono de casa 5 e casa 9, né, Jubão? É bem especial, né? É bem especial. Já imagina quem tem Sol na casa 5 e Júpiter na 9? Ou Júpiter na 5 e Sol na 9? Os próprios planetas fazendo trígono? Do ponto de vista zodiacal, tem uma obra de Steiner, onde ele vai trabalhar a gênese do zodíaco. E nessa obra ele vai mostrar que Sagitário é filho de Leão. Sagitário nasce de Leão. Então é muito bonito ver essa relação de pai e filho na prática, né? Na abundância desse bem-querer mútuo. Né? Incrível, né? Uhum. Então, de alguma forma, quem nasce com esse aspecto já nasce no seio do bem-querer. Lembrando a ressalva de que toda graça pode se tornar uma grande desgraça, porque isso anestesia a possibilidade do encontro com o espiritual. Por incrível que pareça, parece um paradoxo, mas é tanta bênção que se essa pessoa nascer em um lar abençoado materialmente, ela pode ser, sem querer, afastada do encontro com o espiritual, a menos que ela, por si só, desenvolva as forças internas que a reconduza a essa instância. E se ela reencontrar essas forças dentro de si mesma, o processo dela será muito mais rápido, porque ela é. Então ela só precisa lembrar e sofrer as consequências das escolhas retardadas anteriores. É importante lembrar sempre, né, que a quem muito é dado, a mais será cobrado. A exigência vem com peso. Não pode esquecer disso. E aquele que não tem, até o que ele tem lhe será retirado. Incrível. Então, você vê que o maldito, ele não é maldito por acaso, né? O maldito, eventualmente, é um queixoso. Ele se queixa do não ter, ele não faz algo pelo fato de não ter. Ele não compensa aquilo. Puxa, isso, mas então vamos lá. Então você vê que engraçado, né? Aquele que tem muito pode ficar forgado. Isso. E aquele que tem pouco pode se viciar no complexo de vítima. Isso. São tentações complementares, né? Poros e Pênia. Se o sábio mostra-se digno e responsável pela esfera de ação que lhe foi conferida, torna-se, então, fonte de luz para seus irmãos, que é o ponto mais alto que um ser humano pode atingir. E ele, depois disso, tem que pegar essa luz e colocar no topo da montanha, não embaixo do velador, não atrás do candeeiro. Ele tem que mostrar essa luz, não para a glória de si mesmo, mas para a glória de Deus e da criação. Essa é a última tentação, pegar a glória para si mesmo. Isso. Se tiver um resquício de orgulho, provavelmente ele vai tropeçar lá no topo da montanha e vai cair do abismo. Por começo,
Tem que começar tudo de novo. Porque no processo de autocriar-se, é preciso não só nos compormos de substância, mas também de espaços. E se no início da criação, dessa autopoiese, você não se nutriu desses espaços bem formados, quando você estiver quase chegando, você vai voltar. Pois é. Obrigado, Anjo Bom. Obrigado a você. Show de bola. Obrigado a todos vocês aqui presentes, todos que estão acompanhando o canal. E desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.